E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós. Você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, semana importante, domingo tem Botafogo e Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Tivemos uma live aqui no canal sábado, conversando sobre o amistoso. Você que não viu a live, daqui a pouco vai estar passando nos cards aqui em cima, ou no final desse vídeo vai estar aqui do lado nos relacionados. Eu quero conversar o que falta, né? Porque o Botafogo vai estrear contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. E o que está faltando nesse time? A gente pôde ver o amistoso contra o Novo Horizontino. Ainda faltam algumas coisas, alguns ajustes nesse time do Renato Paiva. Quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero falar também sobre Santiago Rodrigues. O primeiro jogo do cara, um amistoso, ele não foi bem e já tem torcedores do Botafogo criticando o jogador, falando que não joga nada, é fraco. O Santiago Rodrigues não vai ser titular. Eu vi gente falando até que o cara não vai ser titular. Gente, o primeiro jogo, um amistoso. Eu quero conversar com vocês também sobre Santiago Rodrigues. A gente tem que ter um pouquinho de calma. E para fechar, aí é um bom debate que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, cara. Na lateral direita do Botafogo, nesse esquema tático, nesse time do Renato Paiva, é melhor ter o Matheus Ponte ou é melhor ter o Vitinho na lateral direita do Botafogo? Quero dar minha opinião sobre isso, que é um debate também que eu tô vendo aí nas redes sociais. Matheus Ponte ou Vitinho? Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se você quiser, vire membro do canal, só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando mais um pouquinho com vocês, fizemos uma live aqui sábado, mas eu quero trocar mais um pouquinho de ideia com vocês sobre o que está faltando ainda nesse time do Botafogo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 horas da tarde, Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, vai começar a temporada, tem Libertadores, tem Copa do Brasil também. E sábado o Botafogo venceu a equipe do Novo Horizontino no estádio Newton Santos por 3-1, 2 gols do Patrick de Paula, um gol do Barbosa. E eu quero conversar com vocês o seguinte, o que está faltando ainda, o que a gente pôde ver em relação a isso. Na minha opinião, cara, pelo que eu vi sábado no amistoso, eu achei até ok, tá? É um amistoso, então a gente tem que ter um pouquinho de cautela também, não determina nada. Mas eu acho que o Botafogo tem que melhorar, tem que ajustar, principalmente essa semana, e ajustar daqui para frente também, no decorrer da temporada, algumas coisas. Melhorar a saída de bola. Eu acho que o Botafogo pode melhorar nisso, a saída de bola. Eu senti um pouco também ali de falta de entrosamento, claro, ali no sistema defensivo, nos zagueiros, para aquilo que o Renato Paiva quer. Determinados momentos do jogo, eu vi o Vitinho e o Alex Telles bem confusos ainda, porque um vai subir, né? O outro tem que ficar. Então eu percebi que eles estavam muito confusos também nessa decisão. Quem é que sobe? Se você subir, eu tenho que ficar. Se eu subir, você que tem que ficar. Então eu senti um pouco de confusão nisso também, entre o Vitinho e o Alex Telles, mas é o que eu tô falando. É entrosamento, né? É tempo para trabalhar, só um começo de trabalho, e isso vai ser ajustado. Eu senti muita falta também um pouquinho de mais intensidade, de tabela, fazer 1-2, triangulações. Eu senti muita falta disso, principalmente ali no primeiro tempo.
o Botafogo dando muito chutão para frente. Ah, mas o Novo Horizontino estava marcando pressão lá na frente, então o Botafogo estava usando os lançamentos, principalmente do Barbosa, porque era uma alternativa que o Botafogo tinha. De vez em quando vai acertar, de vez em quando vai errar, tudo bem. A gente tem que analisar o trabalho do Renato Paiva. A gente tem o costume de comparar com o trabalho do Arthur Jorge, né? O Botafogo do Arthur Jorge, quando ele era muito pressionado lá atrás, o Botafogo saía tocando. Mesmo com toda a pressão lá atrás, o Botafogo saía tocando a bola com calma. O Renato Paiva, a gente já percebeu que quando o Botafogo for pressionado, talvez a gente vai ter lançamentos ali como alternativas. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Eu senti falta lá na frente de triangulações, tabelas, eu senti um pouco de falta disso. Então eu senti também o Marlon Freitas muito perdido, principalmente no primeiro tempo. O Marlon Freitas, eu acho que ele pode ser mais utilizado. O Marlon Freitas estava muito perdido no meio campo, então alguns ajustes aí precisam ser feitos para esse confronto contra o Palmeiras, e tem essa semana para trabalhar, e claro, todo ano também para ir ajustando isso tudo. Já pegando esse gancho, eu quero falar sobre Santiago Rodrigues, uma contratação bem cara. Tem pessoas que colocam ele como contratação de peso, eu já falei aqui no canal. Eu quero ver dentro de campo para poder falar isso, né? Para mim, contratação de peso até agora, só o Wendel. Lembrando que o Textor prometeu 4 contratações de peso, né? Vamos ver na janela do meio do ano. Por enquanto, para mim, só o Wendel que chega no meio do ano como contratação de peso. Ah, mas o Santiago Rodrigues a gente pagou caro. É uma contratação de peso. Eu sempre falei aqui no canal. Eu quero ver dentro de campo para saber se foi mesmo uma contratação de peso ou não. A comparação com a Almada vai ser inevitável, apesar de eu achar que cada um tem as suas características, cada um vai fazer a sua história dentro do Botafogo, mas a comparação com a Almada vai ser inevitável porque jogam nas mesmas posições. Agora, é o primeiro jogo, cara. Então, assim, alguém estava esperando mesmo que o Santiago Rodrigues fosse arrebentar? O cara estava de férias, ainda era uma pré-temporada. Ele veio da MLS, tem adaptação aqui no futebol brasileiro. E uma coisa que eu tenho informação também é que o Santiago Rodrigues, ele não está 100% fisicamente. Ele está sentindo algumas dores musculares. Como eu disse, cara, ele estava de férias, pré-temporada, primeiro jogo, amistoso. Então não tem porquê dessa pressão. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque eu já estou vendo torcedores do Botafogo decretando por conta de um amistoso que o cara não presta. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma. Falando do jogo dele, no amistoso, realmente ele foi bem tímido, como eu disse, sem ritmo, sem intensidade. Agora, dando a minha opinião pelo que eu observei, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu achei ele muito fraco fisicamente. O Almada era baixinho, mas o Almada dificilmente conseguiam derrubar o Almada. Vocês podem reparar, apesar do Almada ser baixinho, era difícil você derrubar o Almada. O Santiago Rodrigues, eu achei ele bem fraco fisicamente, então ele vai ter que evoluir nisso. Pode ser por tempo que ele esteja parado, como eu disse, de férias, veio da MLS, pode ser que ele estava parado, não sei. Ou talvez ele vai ter que fazer um trabalho ali específico em relação a isso, porque uma coisa que me chamou a atenção no Santiago Rodrigues é que ele fisicamente, ele é muito fraco fisicamente, então ele vai ter que evoluir nisso, mas não dá pra gente determinar aqui se o cara presta, se o cara não presta, se ele vai ser titular, se ele não vai ser titular. Eu acredito que seja titular, então muito cedo, pelo amor de Deus, já tem gente aí dizendo que o cara não presta. Pra mim é um exagero. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre um debate bacana, cara. Para mim não tem debate, mas vale a pena a gente debater. Na lateral direita do Botafogo, Matheus Ponte ou Vitinho? Nesse esquema tático do Renato Paiva, qual a melhor opção para a lateral direita? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, para a gente poder conversar sobre Vitinho, Matheus Ponte ou Vitinho, mas antes
Peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense, que vocês participem para a gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Olha, eu estou vendo um debate nas redes sociais bem bacana. Para mim não tem debate, mas eu quero dar minha opinião sobre isso, eu quero saber a de vocês aqui nos comentários. Nesse esquema tático do Renato Paiva, ele vai utilizar muito as ultrapassagens ali dos laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Qual a melhor opção, Vitinho ou Matheus Ponte? Matheus Ponte ou Vitinho? Falando do amistoso sábado, eu achei que o Matheus Ponte ele foi até um pouquinho melhor do que o Vitinho na parte ofensiva. Lembrando que o Matheus Ponte, ele entra no segundo tempo, ele pega todo mundo cansado, e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quando o Matheus Ponte, ele entra no jogo, ele já entra no segundo tempo, ele pega o adversário cansado, ele tem pulmão, ele é alto, rápido, forte. Então, cara, ele pegar o adversário cansado, é claro que talvez ele possa se sobressair mais. Então ele entra no segundo tempo e na parte ofensiva, eu acho até que ele foi melhor do que o Vitinho. Se apresentou melhor no ataque. Então, cara, é um debate que a gente pode ter. Nesse esquema do Renato Paiva, é melhor ter o Matheus Ponte ou é melhor ter o Vitinho? Cara, lembrando que os laterais nesse esquema tático, eles vão fazer 1-2, eles vão fazer triangulações, eles vão fazer uma tabela, um toque curto, vão criar, né? E eu sempre falei aqui no canal, o Vitinho, ele tem dificuldades nesses quesitos de criação, de fazer uma tabela, de fazer 1-2. O Vitinho é mais da força, é mais do arranque. O Matheus Ponte talvez possa ter um pouco mais de qualidade para fazer essas coisas e talvez nesse esquema o Matheus Ponte poderia até se sobressair. Agora, cara, não adianta você atacar bem e você tomar gols lá atrás. Aí eu vou trazer uma reflexão para vocês. Vou fazer uma pergunta, na verdade. Quantos gols que o Botafogo tomou nas costas do Vitinho? Eu não lembro o Botafogo tomando gols nas costas do Vitinho. Se a gente pegar o lado direito do Botafogo, é Bastos e Vitinho. Cara, não passa nada. O Vitinho, ele marca muito bem. Ele e o Bastos é muita segurança. Eu digo até que o lado direito do Botafogo é mais seguro do que o lado esquerdo, com o Barbosa e o Alex Telles. Eu gosto muito do lado direito do Botafogo porque o Botafogo não sofre gols pelo lado direito com o Vitinho e com o Bastos. E eu sempre falei aqui no canal, a primeira coisa que o lateral tem que saber fazer é marcar. Lá na frente é um bônus. O lateral, ele não tem obrigação de fazer gols. E tá faltando isso no Vitinho. O Vitinho, ele tem que ter um pouco mais de confiança lá na frente. Eu acredito que quando ele for no ataque, fizer um gol, a confiança dele vai voltar. Agora, lá atrás, o Vitinho marca muito. O Botafogo não toma gols. Então, o que adianta o Matheus Ponte atacar bem e se lá atrás a gente ficar tomando bola nas costas e sofrer gols? Porque nesse esquema tático do Paiva, os laterais, os zagueiros vão ficar no mano a mano. Então não adianta o Matheus Ponte subir e deixar espaço lá atrás. O Vitinho não deixa espaço lá atrás. Então, cara, eu acho que o Vitinho, para mim, não tem debate. O Vitinho é muito titular. Muito titular. O Matheus Ponte tem futuro, gosto dele, mas não adianta você saber atacar e se você vai deixar espaço lá atrás. Eu vou dar um exemplo, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Na final do Mundial contra o Pachuca do México, aquele Isidre, Isidre, né? Isidre, eu acho que é isso, Isidre, o jogador do Pachuca, deu um baile no Matheus Ponte. Sejam sinceros comigo. Vocês acham que se o Vitinho fosse titular naquele jogo, o Vitinho teria tomado o baile que o Matheus Ponte tomou do jogador do Pachuca? Não teria. O Matheus Ponte, ele tomou um baile do jogador do Pachuca. O Vitinho não teria tomado esse baile. Então não adianta você atacar e deixar espaço lá atrás. O Matheus Ponte é isso. O Matheus Ponte, ele vai bem no ataque, mas lá atrás ele toma a bola nas costas. Então, cara, como eu disse, eu acho que o Matheus Ponte ele vai ser importante para o segundo tempo, que ele vai entrar com pulmão,
ele vai entrar, ele é alto, forte, rápido, ele pode ajudar no segundo tempo pegando o adversário mais cansado. E já disse, para mim o Vitinho, ele tem potencial para ser lateral de seleção brasileira. Eu vejo o Vitinho com potencial de lateral para a seleção brasileira. Agora, certa parte da torcida está com implicância com ele por conta dos gols que ele perdeu ano passado. Ele perdeu gols também. Contra o Pachuca, na final do Mundial, o Matheus Ponte também perdeu gol e ninguém fala nada. Lembra um gol que o Matheus Ponte perdeu no Mundial contra o Pachuca? E ninguém fala nada. Então acho que o Vitinho fazendo gol, pegando confiança lá na frente, ele vai ser muito importante ofensivamente também. Mas eu acho que o Vitinho é muito titular nesse time do Botafogo. Eu acho que o Matheus Ponte é lateral para entrar no segundo tempo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta, sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para receber todas as notificações e não perder nada. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.